Manual da sogra. Que tipo de sogra você é? A ciumenta? Aquela que tenta afastar qualquer mulher que chegue perto do seu filho? Ou a melancólica e fica revivendo em um passado, experiências que foram boas, mas com um sofrimento tão grande que deseja mesmo é que a sua filha volte para casa? Ou a intrometida? Aquela que não tem filtro, ela quer saber de tudo, ela dá palpites, mesmo que não sejam pedidos, ela interfere, enfim, por aí vai. Eu me chamo Elizabeth Natter, sou psicóloga de família e relacionamentos. Quero trazer aqui para vocês um manual da sogra. Por quê? Porque esse manual vai trazer uma riqueza de informações, entender um pouco do que se trata ser sogra. A definição no dicionário diz que sogra é a mãe de uma pessoa, mas não é qualquer pessoa, é a mãe do seu cônjuge e que tem alguns atributos, como trocar experiências e inclusive auxiliar no crescimento dos netos. Se tem esses atributos, se tem essas características, essas informações tão preciosas, né, em 2 apontamentos, por que será que existem tantas piadas e às vezes até de mau gosto para com as sogras? Ou até mesmo falas desse tipo assim: você já conhece sua sogra? Ó, cuidado com ela. Eu, em relação à minha sogra, fico com os 2 pés atrás em relação a ela. Bem, essas informações, assim, a gente pode perceber que a sogra é um alvo. Eu diria até que ela só não é o alvo maior porque ela divide com outra pessoa, a mãe de juiz de futebol. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa entender aqui o que leva, de repente, esse título de ser sogra considerar-se que não é uma pessoa bem-vinda na família. Vale ressaltar que além das piadas, nós temos também alguns ditados e eles querem informar algo. Eles querem tornar claro algumas situações. Tem um ditado que é muito conhecido, acredito que vocês já devam ter ouvido e que me toca bastante quando diz assim: não more tão perto da sua sogra que ela possa ir de chinelo e nem tão longe que ela possa levar uma mala. Do que nós estamos falando aqui nesse ditado? Que se houver muita proximidade da sogra, há uma confusão nesse relacionamento, há uma interferência, isso não vai ser bom. Veja, não existe manual para sogra, assim como não tem manual para mãe, não tem manual para ser filho, mas as experiências, as vivências, a literatura, a troca de pessoas que têm assim um cuidado para com o outro vão favorecendo essas relações e essas informações sobre, agora com esse novo título, o que compete a esse novo título. Então, por mais que não tenhamos um manual específico, detalhado, de alguma forma nós conseguimos entender que as nossas experiências e experiências que outros passaram, elas devem ser compartilhadas com uma riqueza. Não no formato assim, minha sogra é um horror, tomara que a sua não seja. Não é sobre isso, é sobre sabedoria nas relações e compartilhamentos que alinham a vida sua e a do outro. Mesmo não tendo um manual, e o nosso título desse vídeo fala sobre o manual, é uma chamada para alguns itens que a tendência é fazer com que você, que está aí do outro lado, que vai ser sogra, que vai desenvolver esse papel, que vai associar a essa maternidade mais uma característica, possa desfrutar com um pouco mais de entendimento. Quando a gente fala de conhecer algumas questões, nós estamos falando de um preparo. Preparar é organizar-se para algo, é saber que aquilo está possível de acontecer. Então, o preparo favorece toda e qualquer relação. Com a minha experiência de mãe, de muitos, a experiência em consultório de psicologia, como coordenadora nas trocas com as mães, eu consigo perceber que as mulheres encontram sim algumas dificuldades nessa nova adequação. Até porque, a gente pode perceber que as informações,
o cenário que leva para ser sogra não é um cenário aí tão agradável. Vamos desmistificar isso. Eu já sou sogra há um tempo. Inclusive, esse vídeo está saindo hoje, no dia 18 de novembro, o dia que eu vou me tornar sogra novamente. A minha filha vai se casar hoje. Entender que a maternidade pega uma outra forma, quando as etapas dos nossos filhos vão sendo transformadas, é uma grande riqueza de ação, de pensamento e de entendimento. Mas ser, além dessa maternidade, perceber as novas etapas, crescer e entender que por mais que você não esteja mais diretamente com seu filho ou com a sua filha no seu ambiente de casa, como família de origem, isso não leva a um afastamento. Ao contrário, depois que o coraçãozinho dá aquela batida mais confusa, as emoções vão se regulando, é possível perceber que chegou um genro, que chegou uma nora, que a família aumentou. E que maravilha! Significa também que os seus filhos estão passando pelas etapas que compõem a vida. Eu quero trazer uma leveza para vocês aqui. Quero dizer para vocês que vocês ainda continuam sendo mães e isso é a maternidade que vai tomando estruturas diferenciadas. Eu confesso para vocês que eu lamento muito quando ouço alguém dizer assim: minha nora que me aguarde, ela não sabe o que está esperando. Pensem aqui comigo. Se você projeta uma informação como essa, se você diz uma questão em relação à sua nora, desta forma, quem está junto com a sua nora? É o seu filho. Você criou o seu filho com qual finalidade? Para que o relacionamento que ele está construindo, que ele está formando uma nova família, possa ser impedido com a tua ação, com a tua forma de perceber esse relacionamento, com a tua ausência de contribuição e até mesmo de reconhecimento do que você pode ou não pode fazer. Então vamos aqui conversar 5 itens desse manual da sogra em que você vai poder já alinhar, se você já é, praticar e se você será, pensar sobre isso. Item 1. A casa do seu filho não é mais a sua casa. É bem necessário que você tenha essa percepção. Você não pode chegar mais na casa do seu filho sem avisar. Sabe aquela regra da etiqueta, do bom senso? Passa por eles também. É necessário avisar sim e esteja preparado para receber um sim, um não ou um talvez. No sentido assim: filho, filha, posso te visitar hoje? Pode sim, mãe. Ah, hoje não dá. Deixa eu ver primeiro com o meu esposo ou com a minha esposa, ok? Regras são essenciais. Elas contribuem para um relacionamento mais sadio. Item 2. Pare de dar palpites. Palpites, eles só são dados quando são perguntados. O fato de você dar um palpite, até a expressão como um todo, ela está falando assim como aquela que se intromete. Lembra sobre o filtro? É preciso passar por um filtro, senão você acaba sendo mesmo uma sogra intrometida. Não significa também que você está observando alguma determinada situação e aí você fala: bom, já que eu não posso falar sobre a viagem que eles vão fazer, sobre a casa que eles vão arrumar, também não vou falar sobre isso que eu estou vendo e que pode não dar certo aos dois. Não, não é esta a questão. É perceber. Eu fui convidada para fazer parte dessa conversa? Faça parte. Eu não fui convidada, mas observo uma situação? Peça permissão. Item 3. Confie no que você já ensinou para o seu filho. Agora não está mais no seu controle. Tem que deixar as novas experiências que ele vai viver, que elas aconteçam. Espere, você vai perceber em algumas situações lembranças, atos, dicas que você deu enquanto ele vivia dentro de casa. Isso fala sobre uma caminhada, um avanço, experiências vividas. Ele vai selecionar e nessa seleção escolher o que ele quer levar
para sua nova família. Item 4, distância é diferente de abandono. Vai existir distanciamento? Vai, com certeza. Seu filho saiu de casa, mas não significa que houve um abandono, porque os filhos vão crescendo, eles vão vivendo as vidas que eles estão esperando por viver. Você fez isso. Você também saiu de casa. Você também mudou a sua trajetória e deixe-os também viverem essas questões. Distanciamento. Está preocupada que seu filho possa se distanciar? Então vou deixar aqui uma outra orientação dentro desse item. O que você acha de ser intencional nas suas ações? Bom, observo que estou me distanciando de alguma maneira ou o meu filho está se distanciando de mim. O que fazer? Que tal marcar um encontro para tomar um cafezinho, para jogar, para conversar, para perceber como ele está, ser percebido também por ele? Abra um canal de possibilidades através da sua intenção de aproximação, mas uma aproximação que diz: existe uma família e existe a família que se originou. E item 5, sogra não é concorrência, é ampliação. Ampliação fala de abrir espaço para o seu genro e para a sua nora. Essa questão de ficar concorrendo vai levar a ciúme fora do seu controle, vai gerar um desconforto para o seu filho, vai deixá-lo sem saber como agir. Existe mais ou menos também uma frase que é atribuída à sogra, que ela costuma falar: jamais, ou ela ou eu. Isso não existe. Você está falando com esta expressão que seu filho deve ficar distante da esposa que ele passou a ter, da família que ele está construindo. Seja parceira, seja participativa, com os limites, com a etiqueta, mas não faça concorrência. O filho é seu, mas o marido é dela. E para encerrar aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Sogra é parente por afinidade. Sabe o que é isso? É criar uma relação de comunhão, de grandes possibilidades, onde cada um vive a sua vida no seu espaço e sempre que possível se encontram para resgatar aquilo que já foi vivido e acrescentar por aquilo que está por vir. Eu compartilhei esse vídeo com você, Manual da Sogra. Se você já é sogra, já pode ir usando. Se você conhece outras mulheres que são sogras, compartilha com elas. Aproveita até e te peço, curte aqui, se inscreve no canal e participa. Esse manual foi composto de 5 itens, mas se você compartilhar as suas experiências, nós podemos aumentá-lo e quem sabe fazer os próximos 5 itens do Manual da Sogra com a tua participação. Então, por hoje é isso. E se vocês me dão licença, eu preciso ir lá casar a minha filha.